Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia para a nossa leitura do livro de Atos. Eu espero que você esteja gostando e que Deus esteja falando ao seu coração e que você esteja sendo grandemente abençoado pela palavra. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar os seus comentários, deixar aí as suas curtidas, fazer perguntas e compartilhar para abençoar outras pessoas, amém? Então vamos à leitura do capítulo de número 21 e ver o que vai acontecer agora com as aventuras de Paulo. Nós vimos que ele se despediu e foi um momento emocionante a despedida dele com os outros discípulos, e ele disse que não os veria mais e foi aquele chororô, né? Mas ainda não é o fim de Paulo, ainda tem coisas para acontecer aqui. Então vamos continuar lendo agora no capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo o caminho direto e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Então eles iam, né, de cidade em cidade, parando, carregando, descarregando o navio, né, normal, típico de uma viagem de navio da época. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Gente, mais uma vez ali os discípulos pedem para ele: Paulo, não vai para Jerusalém, imploram para ele: não vai, Paulo. E aí caminham com ele durante aqueles dias ali, os discípulos, suas esposas, os filhos, passam aqueles dias ali com ele, e quando chegam à praia, antes de Paulo embarcar, eles ajoelham ali na praia e oram com ele, implorando para que Paulo não vá para Jerusalém, mas para que ele fique, né? Eles continuam ainda insistindo para que Paulo desista, mude de ideia. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. Não teve jeito, Paulo subiu para o navio e os discípulos voltaram para casa. Ele é teimoso, hein? E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com ele chegamos a Cesareia e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então veja bem, eles chegam até Cesareia e se hospedam na casa de Filipe. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Veja bem, Filipe tinha 4 filhas que ainda eram donzelas e eram profetisas. E demoramos-nos ali por muitos dias. Chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. Então veja bem, enquanto eles estavam ali na casa de Filipe, chega ali um profeta de Jerusalém chamado Ágabo e ele pega o cinto de Paulo e com esse cinto de Paulo ele ata as próprias mãos e os pés dele, não de Paulo, do profeta Ágabo. Ele ata as suas próprias mãos, os próprios pés e fala assim: olha, assim vão amarrar as mãos do dono desse cinto e os pés do dono desse cinto e vão entregá-los aos gentios. Então Paulo entendeu ali que estava sendo uma confirmação do que estava para acontecer com ele, né? E ouvindo nós isso, rogamo-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Veja bem, eles mais uma vez imploram: Paulo, pelo amor de Deus, fica, não vai para Jerusalém. Você sabe o que vai acontecer com você ali, fica conosco. E Paulo fala assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão me deixando triste. Para de ficar chorando, para de ficar insistindo para que eu não vá. Eu vou, não façam isso, não ficam insistindo comigo.
E ele é teimoso, ele falou, não vou deixar de ir, eu vou cumprir o que eu preciso cumprir. Porque ele falou, olha, eu estou pronto não somente para ser preso, mas também a morrer pelo nome de Jesus. Então não fiquem constrangidos, não fiquem tristes, porque vocês estão me entristecendo. Eu estou preparado para o que vai acontecer. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Então quando os discípulos viram que não iam conseguir mudar a ideia de Paulo, eles falaram, seja feita a vontade de Deus, né? Já que você quer, então vá. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Lá vai ele para Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Então veja bem, foram alguns discípulos ali acompanhando Paulo, né? E assim que ele chegou em Jerusalém, foi muito bem recebido por alguns discípulos, lembra? Foram recebidos por discípulos da fé, né? Vamos ver como que os judeus vão reagir com a chegada de Paulo lá. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo entra ali, né, na casa de Tiago no dia seguinte, e ali vieram, né, todos os apóstolos, todos os discípulos, todos da fé, para ver Paulo, para abraçar Paulo, para cumprimentar Paulo, para ouvir de Paulo palavras. E aí Paulo começa a contar para eles em detalhes tudo que Deus tinha feito através da vida dele, as curas, as libertações, quantas almas tinham sido feitas, como que judeus tinham se convertido, como que gentios tinham se convertido através da vida dele. E ali ele começou a contar para os outros discípulos, né, tudo o que tinha acontecido. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Então ele falou assim, olha, muitos judeus estão crendo, estão cuidando da lei. E já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Veja bem, ali aqueles irmãos falaram para Paulo, olha, o boato que corre por aí, a conversa que corre por aí, é que você anda pregando contra a lei de Moisés, que você vem ensinando as pessoas que eles não devem seguir a lei de Moisés, que não devem circuncidar os filhos e que você anda falando tudo ao contrário da lei de Moisés. Esse é o boato que está correndo por aí, que são essas as coisas que você está ensinando. E que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Ele falou assim, o que nós vamos fazer? Vai ter tumulto, porque já está todo mundo sabendo que você chegou aqui. Então se prepare que vai ter tumulto. Já estão avisando Paulo, ó, a sua fama que não é muito boa, andam falando que você anda pregando contra a lei de Moisés, que você anda desviando os judeus, e a sua chegada aqui já se espalhou na cidade, vai ter tumulto. Faz, pois, isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faz por ele os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então eles tiveram uma ideia, falou assim, olha Paulo, andam falando que você prega contra as leis de Moisés. Então vamos fazer o seguinte, tem aqui 4 discípulos que, né, estão buscando a Deus e tal, e vão fazer um voto de raspar a cabeça. Então faz você também esse voto. Lembra que ele já tinha feito esse voto uma vez, de raspar a cabeça? Então, porque na lei de Moisés existe o voto de raspar a cabeça. Então eles falam assim, por que você não faz o voto e raspa a sua cabeça também? Porque aí quando eles te verem, eles vão ver que o que andam falando de você não é verdade, que você cumpre a lei, que você está fazendo o voto de raspar a cabeça. E aí vamos ver o que vai ser a resposta de Paulo a isso. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se santifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então eles falaram assim, ó,
Nós que somos judeus ainda vamos continuar guardando algumas práticas, que é o voto de raspar a cabeça, a circuncisão e outras coisas mais. Mas os gentios, a gente já falou para eles que eles não precisam seguir essas tradições nossas judias, que é só para eles ficarem longe da prostituição, do adultério, da idolatria, enfim, do pecado em geral, mas que não precisam seguir as nossas tradições. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo. Gente, lá vai ele. Sabendo que o negócio vai ficar feio pro lado dele, lá vai ele para onde? Pro templo. Ai, ai, ai. Então, vamos ver. Até perdi aqui. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então era costume dos judeus fazer alguns dias de santificação, fazer o voto, raspar a cabeça, ir no templo e oferecer uma oferta de sacrifício. Então ele fez tudo aquilo lá e tal, e cumpriu. E então, quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Então, quando você passar os 7 dias de todo esse processo de purificação, voto, oferenda e tal, então os judeus viram que ele estava lá no templo e alvoroçaram o povo, agitaram o povo e lançaram mão dele e pegaram Paulo, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então veja bem, os judeus pegaram Paulo, colocaram ele lá no meio do público e falaram assim: olha, esse aqui é um fulano de tal, é esse que anda pregando contra a lei de Moisés, é esse que anda excitando o povo, falando mentiras, e é esse aqui que está pegando os gregos, trazendo os gregos e trazendo eles para dentro do templo, porque isso para eles era uma infâmia, trazer gentios, trazer pessoas de outras nações para dentro do templo deles, era um lugar só de judeus. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Então, depois de muita confusão, de muita discussão, eles pegaram Paulo, saíram arrastando ele, jogaram ele para fora do templo e fecharam as portas. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Então veja bem, eles estavam querendo matar Paulo, linchar ele. E chegou a notícia até o tribuno, até a justiça de Jerusalém. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então vejam bem, quando eles estavam ali ferindo Paulo, agredindo Paulo, então as autoridades ficaram sabendo, juntaram alguns soldados e foram até lá para acabar com a confusão. E quando os judeus viram que as autoridades chegaram, eles pararam de ferir Paulo. E aí, acalmou um pouco a confusão. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era o que era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outras, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Ou seja, prenderam Paulo e perguntou o que está acontecendo, qual é a acusação. Então começou aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, uns falando umas coisas, outros falando outras coisas. Então o que eles fizeram? Levaram Paulo preso para a fortaleza, para a cadeia. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. Então, quando chegaram nas escadas lá da fortaleza, eles tiveram que carregar Paulo por causa da violência da multidão, que o povo queria linchar, o povo queria acabar com ele. Porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o! Olha o ódio que o povo tava desse homem. O povo queria que eles matassem Paulo ali, naquele momento. Mata, mata, mata! E os soldados tiveram que pegar e carregar Paulo para o povo não linchar ele ali. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa?
E ele disse: sabes grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade de não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então veja bem, Paulo é esperto. Quando ele estava em Roma e que prenderam, lembra que prenderam ele, mandaram açoitar e depois queriam soltar eles na surdina? Ele falou: não, vocês não vão me soltar na surdina porque eu sou um cidadão romano. Então vocês têm que me tratar com respeito porque eu sou um cidadão romano. E aqui ele foi preso pelos judeus, estava ali. E aí o que eles falam assim? Vocês vão me dar permissão para poder eu me falar, ou me defender? Porque eu sou judeu. Eu sou cidadão judeu. Quer dizer, ele tinha dupla cidadania. É a mesma coisa de nós brasileiros que moramos aqui nos Estados Unidos e já temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos brasileiros, porque nascemos no Brasil, temos a nossa cidadania brasileira, mas também temos a cidadania americana. Então nós temos direitos iguais aqui e no Brasil. Mesma coisa Paulo, né? Ele era um judeu de nascença, porém tinha a cidadania dele na Roma, ou ao contrário, nasceu em Roma, tinha cidadania judaica, não me lembro. Mas ele tinha dupla cidadania. Então ele pede licença para poder falar, para poder se defender. E havendo permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Veja bem, levaram Paulo carregado porque o povo queria matá-lo. E aí Paulo pede para falar, para se defender, para se justificar. Então, ele falou: eu sou um cidadão judeu, tenho o direito de me defender. E eles dão, então, permissão para Paulo falar. E Paulo se põe em cima da escadaria, né, da fortaleza, e o povo todo lá embaixo, e ele faz sinal com a mão, e quando ele faz sinal, houve aquele silêncio. Todo mundo querendo ouvir. Que será que esse homem vai falar agora? Qual vai ser a desculpa dele? E aí, Paulo, em língua hebraica, no próprio idioma do povo que estava ali ouvindo, ele então diz. Você quer saber o que ele diz? Amanhã. Cenas do próximo capítulo. Porque o discurso de Paulo vai ser só amanhã, no dia 22. Hoje ficamos aqui só na curiosidade para saber no que vai dar essa história, o que vai acontecer com Paulo, o que ele vai falar e o que o seu discurso vai causar. Gente, é uma benção quando você tem certeza de que Deus é contigo, quando você tem certeza do que você está fazendo, é Deus que te manda, ninguém pode te parar. Você vê que discípulos, homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus, tentaram impedir Paulo, falaram: pelo amor de Deus, pelo Espírito, não vá. Mas quando você tem a convicção de Deus, todos podem te falar ao contrário, mas quando você tem a convicção, você vai em frente, porque Deus é contigo, é Deus que te fala, é Ele que te orienta, o Espírito Santo, quando Ele te manda, você vai. E quando você obedece, você vai tranquilo, sabendo que mesmo que se vai haver tribulações, vai haver problemas, vai haver prisões ou até morte, você não vai se preocupar porque a tua vida está nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, você é de Deus. Então, melhor é ouvir a Deus do que ouvir os homens. E a convicção de que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, não te barra, não te impede e não deixa com que você dê ouvidos às pessoas, por mais ungidas que elas sejam, por mais de Deus que elas sejam. O nosso sentimento às vezes fala mais alto. E ali aqueles discípulos queriam impedir Paulo de ir até Jerusalém porque eles gostavam de Paulo, porque eles viram o quanto Deus estava usando aquele homem e eles não queriam que Paulo morresse ou fosse preso. Mas Paulo entendia que ele tinha que ir, que ele tinha uma missão a ser cumprida, que ele precisava, e ele tinha convicção que ele tinha que ir. Essa convicção dele não permitiu que ele desistisse. Até profetizar que ele seria preso foi profetizado. Agora eu pergunto, quantos de nós continuaria essa viagem? Quantos de nós teria pulso, teria coragem de continuar essa viagem? Mesmo sendo profetizado, falou: você vai para esse lugar, mas vão te prender. Coisas ruins vão acontecer com você ali. Você vai ser amarrado, você vai ser preso. Você vai ser jurado de morte, você pode não sair vivo. Quantos de nós continuaríamos? Às vezes Deus nos dá um chamado, Deus nos dá
um talento, Deus nos dá uma missão. E quando a gente começa a enfrentar dificuldades, quando a gente começa a enfrentar barreiras, a gente já logo desiste e vem as pessoas falando pra gente, desiste, não faz isso, não é aquilo, não vale a pena, e a gente acaba dando ouvido achando que é Deus. Olha, a minha oração é que eu principalmente, e você, tenhamos os ouvidos sensíveis para ouvir a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus e continuar firme na caminhada, seguindo a orientação do Espírito Santo e não dando ouvido aos homens. Por mais que eles queiram o nosso bem, por melhor que sejam as intenções, a melhor intenção é a de Deus. Então cumpra o chamado que Deus tem para a sua vida. Faça o que Ele quer que você faça e não dê ouvido aos homens, mas dê ouvido ao Espírito Santo e continue a sua carreira, sabendo que Deus é contigo. Amém? Pois Ele te escolheu. Um beijo no coração. Até amanhã para a gente saber qual foi o discurso de Paulo e o que vai dar nessa confusão toda aí. Se liga, amanhã, capítulo 22.